Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba na cara das inimigas. Vai, samba, desfila com as amigas. Vai, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Quer causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Quer causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Então samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Vai, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Vai, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Quer causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quer olhar, quem olha o nosso bonde pira. Quer causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Então, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Vai, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Esse é mais um. Eu tenho esse livro. E começamos, claro, como sempre, com mais uma pérola, né, da nossa produção literária da língua portuguesa. Eu até poupei vocês de umas palavras aí, mas a produção tem sido nesse nível. Bom, mas para a gente destoar um pouco desse nível aí, é evidente que eu não estou trazendo alguma coisa nesse nível, né? Eu quero falar do livro do meu amigo André Oliveira, André Tadeu de Oliveira, Nazismo e Religião, certo? E é com muita alegria que eu vou compartilhar com vocês esse escrito legal aí. Acho que eu vou ter que ficar passeando na tela, né? Para poder não atrapalhar a visão de vocês. Mas essa... Ó, acho que eu vou ficar aqui em cima. Vai ser melhor assim, né? E a gente vai passeando aí pelo livro do André. Nazismo e Religião, entre a Aliança e o Conflito, é um livro em que o André, né, ao longo de, vamos ter aí 3, 4 capítulos, né, além da conclusão e da introdução, evidentemente, né. Nós temos também o prefácio aqui assinado, tem aqui a pessoa que assinou o prefácio, Susana Ramos Coutinho Bernhold. Ela é doutora pela Lancaster University, graduada em Ciências Sociais pela Federal de Santa Catarina, com mestrado em Antropologia Social também pela Federal de Santa Catarina, professora lá da Est Mackenzie. O André aborda um tema, né, gente, vocês já devem imaginar, que, a meu ver, é muito atual em nosso país e também trata de um fenômeno que tem acontecido ao longo do mundo, né? E só para vocês terem uma ideia, pode parecer casuísta, né, a escolha do tema pelo André, mas isso aqui foi resultado, né, de uma dissertação de mestrado, né? Eu agora não estou me lembrando e não vou me preocupar com essa informação agora, mas resultado de estudos dele, né, de alguma conclusão delas, né? Mas ele fez essa reflexão, essa publicação, para vocês terem ideia, em 2011. Imagina então que uma publicação dessa para conclusão de curso deve ter sido antes, né? Até preparar tudo para publicar. Então, quer dizer, imaginando que nós temos aí talvez uma aproximação de religiosidade um pouco mais pesada, a ponto de ser considerada até alguma coisa parecida com o nazismo, e vocês vão ver que infelizmente tem sim, ali para os meados de 2018, né, e por aí vai. Um pouco mais pesada nesse sentido, mais escancarada, né? Mas o André, ao longo desses 4 capítulos, né, e que vão fechar aqui com, nesse livro aqui, né, 170 páginas, né, aí já estamos incluindo, entrando na bibliografia, vai abordar de maneira muito sistemática e muito detalhada, né,
esse tema que vai ficar de grande compreensão para você que tiver interesse em adquirir essa obra aí, a qual eu recomendo bastante, tá? Nazismo e Religião, entre a Aliança e o Conflito. É um livro que vai tratar desse tema. Eis aí a capa que eu já mostrei para vocês, né? Eu vou botar o link depois para vocês acessarem, né, lá na página. Você pode comprar pela Amazon facilmente, tá bom? Então o livro ainda tem destaque. Esse aí é o André, para todo mundo conhecer, né? Essa é a imagem atual do André lá no Facebook dele, tá bom? Que você também certamente vai conseguir encontrar, tá? E aqui uma página de apresentação do André, né? Essa aí já é uma foto, né, da época dele, que diz que o André Tadeu de Oliveira, jornalista diplomado, já publicou inúmeras matérias teológicas para revistas como Alvorada, órgão de comunicação da IPI do Brasil, e Eclésia. Ele é bacharel em teologia pelo Mackenzie, né? E atualmente exerce a função de seminarista estagiário na congregação do Jardim Santa Fé e na Igreja do Parque P, em São Paulo. Ambas vinculadas à IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Isso aí, à época, né, evidentemente, o André hoje é pastor da IPI lá em Alexânia, próximo aqui a Brasília, onde eu estou, né, e André, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é um amigo querido, né. Bom, estou mostrando para vocês aí, né, as partes, os capítulos do livro, né. Então ele vai entrar no primeiro capítulo falando do desenvolvimento religioso dos povos germânicos, vai falar também aí do cristianismo e do Terceiro Reich, vai falar do paganismo e esoterismo, né? A gente vai percebendo ao longo dos capítulos como essas coisas vão ficando entranhadas, né? Muito uma usando a outra, tá? E ali nazismo e crenças orientais, né? Como que isso se deu, eu considero assim até alguma coisa mais além, porque claro, ele está falando de nazismo e religião, não é só nazismo e cristianismo, mas como que o nazismo utilizou muito o cristianismo, né? E até tem um momento aí que eu vou perguntar assim, a igreja foi utilizada, ela se deixou utilizar, né? Acho que vale a reflexão para nós hoje, né? Infelizmente a gente tem que fazer essa reflexão, tá? E aí ele vai abordar em determinado momento aí do livro, né, alguma coisa como troca de favores, sabe, entre a igreja e o Estado, como muitas vezes isso pode ser interessante para a igreja entrar nesse clima de favorecimento, de escolher aquele líder político para a igreja dizer que é o escolhido de Deus, entendeu? Então, a igreja muitas vezes pode ser favorecida com esse tipo de coisa. Veja esse trecho aí, ó, lá na página 28, ó, Martin Dreyer atesta que a situação de clara dependência do clero para com o poder público remonta justamente a uma troca de favores mútua, ou seja, isso aí é uma situação bem grave que a igreja acaba sendo envolvida e muitas vezes até por isso aquela pergunta que você vai ver mais aí para frente. Talvez a igreja tenha gostado pra caramba disso daí, né? E mais uma outra citação que eu quero destacar aqui, ó, você vai ter lá na página 45, se não me engano é 45, eu não estou conseguindo ver aí, mas aqui eu vejo, na página 45, sim. Não, não é 45. Mais um pouquinho para frente. Ó, eu não estou conseguindo ver a página aqui. É 60 e alguma coisa. Desculpem aí a confusão, gente. Todo mundo se prepara para fazer essas coisas, eu vou fazendo, conversando mesmo, então não tem muita essa preocupação, sabe? Mas enfim, a citação diz aí, ó, Geisel, ele fala que criou, né, o termo teologia da guerra. Isso porque havia um apoio, né, ao empreendimento bélico alemão na Primeira Guerra Mundial, baseado em premissas teológicas, ou seja, né, era utilizado o recurso teológico para poder, de alguma forma, legitimar a atitude belicosa do governo, né? Então isso aí a igreja acabava subsidiando teologicamente, até teologicamente, as questões de governo, né? Enfim, isso já é uma acusação bem grave, né? É uma
uma acusação bem grave, tá? Nós temos aí também uma situação que você vai encontrar no campo da utilização do conceito de povo. Olha, caberia à igreja associar-se a qualquer movimento que estivesse ao lado da família e do Estado. Isso lembra alguma coisa para você? O conceito de utilização da família para isso, né? De dizer que esse governo está junto com a família. Olha que coisa parecida, isso aconteceu no nazismo, conforme o texto da pesquisa do André aí, tá? Uma outra situação também é a invenção de um inimigo comum. Olha só, conceito de cristianismo positivo. Aí vem uma fé que buscava, né, a redenção nacional e que enxergava Cristo e seu movimento como antíteses do liberalismo, do marxismo e principalmente do judaísmo organizado. Então imagina, mais uma vez, a religião criando um inimigo, né, até imaginar. Vamos continuar aqui, né, pessoal? A interrupção se deveu a uma queda na energia do aparelho aqui. Eu não estava com ele conectado e na tomada e eu não percebi que a bateria estava indo. Não dei atenção, aliás, para os avisos de que a bateria estava indo. Mas a gente estava aqui na invenção do inimigo comum, né? E até, eu diria, de um inimigo imaginário, né? Nós até brincamos hoje com essa questão da igreja precisar dizer que está lutando contra o comunismo, né? E aí fazemos até um paralelo com, né, a luta contra a loura do banheiro e o velho do saco, né? Aquelas crianças que ainda têm medo de monstros e ameaças imaginárias, né? Então a gente entende uma criança ter, né, uma ameaça imaginária, mas um adulto criar um inimigo imaginário, né, realmente é uma questão de uma patologia que precisa ser tratada. E isso tem feito muito mal à igreja, né? Acho que a igreja criar uma pauta de costumes para si, e eu não queria que o comentário desse livro espetacular do André se transformasse nisso, mas algumas coisas eu tenho que falar, porque assim, para quem me conhece só como, né, escritor e professor de português, revisor, mas eu também sou pastor, então isso me atinge profundamente. E eu creio que essa luta da igreja por pauta de costume, enfiar isso num viés político, onde a gente deveria colocar as políticas públicas em primeiro plano para a melhoria da ação do povo, né? Para uma situação de excelência no serviço público, né? Isso é um problema terrível que atrapalha não só a igreja, mas também o próprio Estado. Então, veja que esses elementos são muito comuns e parece bastante com o que a gente vive hoje, né? E aí sim vem aquela questão que eu falei para vocês que a gente ia tratar, né? Que a igreja estava sendo utilizada, mas ela se deixava utilizar também. Parecia que era muito, como é que chama, proveitoso para alguns, né? Entrarem nesse clima de se deixar utilizar pela política, porque os benefícios também eram bem significativos para algumas lideranças da igreja naquele momento, né? O primeiro era de não ser colocado na fila de execução, como aconteceu com Dietrich Bonhoeffer. O outro é que talvez alguns benefícios de liderança e até de ganhos, né, políticos e econômicos, talvez, não só para a igreja, mas pessoais, poderiam ocorrer. Veja que o André fala aí nesse trecho, ó, a doutrina a respeito da ordem da criação, em que conceitos a respeito da importância do Estado, da família e da igreja eram intensamente valorizados, casou-se de forma intrínseca com o despotismo alemão. Então, uma visão teológica era utilizada. A gente sabe que as igrejas não têm padrão de doutrina, não têm padrão de interpretação da própria Bíblia, né? E eu continuo achando que isso não é demérito de nenhuma delas. A gente pode ter uma interpretação diferente, desde que eu não ache que a minha interpretação que vai fazer o outro ser salvo. É claro que isso tem um limite, né? Desde que a interpretação do outro não irrompa contra as leis que Jesus Cristo veio nos trazer da sua interpretação de Deus, da sua própria interpretação da lei, mas quando vem uma coisa que atenta contra a vida do próximo, né? Por exemplo, para mim é muito estranho cristão defender que você pode ter uma arma para se defender, e aí, né,
quando a gente vê as atitudes, não é bem para se defender, é para atacar alguém que você acha que é seu inimigo. Então isso é muito, muito perigoso, né? Mas enfim, são comentários que a gente vai acabar entrando no outro debate, que não é ruim não, é até bom. Mas é que agora eu queria apresentar o livro do André a vocês. A igreja se deixava utilizar? Fica essa pergunta aí para vocês, né? O livro do André é um problema sério, porque ele faz a gente pensar muitas coisas profundas, e aí não é só de igreja, mas de política também, né? Nós vivemos uma situação belicosa muito perigosa hoje, né? Que tem destruído as igrejas e tem destruído também o campo político. Nós temos visto deputados aí, sejam estaduais, federais, até senadores e vereadores, né, com atuação completamente longe do que a política pública e a representação espera de alguém, né? As pessoas vão para o parlamento, usam a tribuna para pura e simplesmente ofender o outro lado, né? E isso se faz de maneira orgulhosa, porque hoje as pessoas estão tendo facilidade para se declarar violentas, racistas, machistas, homofóbicas e toda sorte de atitudes até que beira, né, ao crime e tipificadas, sim, né, também. Isso tem sido horrível, né, e tem atrapalhado inclusive a vida da igreja. Olha só, lembram-se dos cultos com bandeiras, não somente do Brasil, mas aí minha cara vai atrapalhar vocês, eu vou tirar daqui, né, para a gente poder caminhar juntos. Deixa eu terminar de ler. Mas também, ó, grande interrogação aí eu coloquei, né? Mas também de Israel, né? E com mais interrogação ainda, dos Estados Unidos. Então, pessoas que colocam ali no seu culto, né, na sua igreja, bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, né? Como se aquele Israel que tem a bandeirinha branca com listras azuis, uma estrela de Davi, fosse o Israel de Deus, né? O Israel, né, o povo de Deus, né? Ali é um estado já que foi legitimado por volta de 1948 aqui, em seguida da Segunda Guerra Mundial. Mas olha a afirmação, né, que André tira, né, dessa religiosidade já na época do nazismo, já olha, retomar práticas religiosas consideradas fundamentais para a construção da nacionalidade alemã e oferecê-las ao povo, sempre em coexistência com o cristianismo, fé predominante e altamente influente na nação alemã. Então isso também, nós fazemos um comparativo com alguma religiosidade que quer se meter no campo político para fazer uma supremacia religiosa, né? Como se houvesse um padrão cristão para todos os evangélicos, né? Isso não existe. No fim das contas, como eles querem supremacia, né? No fim das contas vai ser a de quem? E quando chegar esse momento aí vai haver também, porque, né, quem quer a paz e se prepara para a guerra não vai estar preparado para a paz nunca, né? Então quando eles chegarem no momento ali, tomamos o poder, e aí vai haver guerra entre eles porque só sabem guerrear, né? Então essa forma de ver uma religiosidade aí foi muito útil para essa liderança nazista, que inclusive fingia ser religiosa, ou então tinha uma religiosidade obscura, obscurantista, né, que a gente depois fica descobrindo que não era nada aquele católico cristão popular, muito menos o luterano ali na Alemanha, tá? Então é bom a gente perceber isso, né? Inclusive eu olhava muito de longe há muito tempo a vida do Hitler, eu achava que ele era um cara completamente rigoroso com as questões religiosas e sociais e tudo. Depois eu descobri que não era nada disso, né? Ele era altamente devasso e fingido, né? E com práticas sexuais completamente consideradas pervertidas, né? E eu tinha uma visão completamente diferente dele, né? Depois a gente vai vendo que essa história de Deus, pátria, família, liberdade é completamente uma afirmação que não tem nada a ver com quem afirma, com a vida de quem afirma isso, né? Não tem, você vê facilmente que não tem, né? Então, como que o povo cai nisso é que me espanta. Como que o povo cristão cai nisso me espanta e escandaliza mais ainda, né? Então, seguindo aqui adiante, olha, essa mistura de mística com política dá nisso. Olha só, veja bem que aqui o André mostra um fator que a gente pode entender
que não se alia completamente com o cristianismo, né? Veja, ó, além da forte ideologia de obediência ao Führer e a busca pela perfeição racial demonstrada no início de sua atuação, a SS tinha outra peculiaridade: a forte mística pagã, adotada de forma quase oficial. Então, a prática e a fé deles era pagã, eram pagãs, né? E aí eles aproximavam isso com um invólucro de cristianismo para que os cristãos caíssem nessa, né? Eu quero de novo enfatizar que essa pesquisa do André foi feita bem antes dessa polarização aí que nós conhecemos muito bem hoje no país, tá? Então, ele não fez uma pesquisa direcionada por causa disso. Ele fez uma pesquisa da religião no nazismo e que olha como que casa com esse conceito de alguns cristãos hoje enfiados na política e que estão enredando, infelizmente, muitos dos cristãos das nossas igrejas, né? Uma igreja que não conhece a história tende a cometer os mesmos erros. Eu acho que aí é que está a chave, né? Lembra do Karl Barth que falava Bíblia numa mão e jornal na outra, né? O cristão precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra precisa estar atualizado, né? E aí o jornal fala de atualização das notícias de hoje. Eu incluiria, né, as leis do nosso país, né? Nós temos aí para representar a Constituição, mas tem muitas outras leis também paralelas, né, que vão caminhar também refletindo essa constitucionalidade também nas outras práticas dentro dos nichos sociais, né? E também uma outra coisa é a história, né? Ler a história, conhecer a história, como o André está dando oportunidade a nós aí. Olha só, cabe a nós, Igreja Cristã do século XXI, não sucumbirmos diante dos poderes maléficos e demoníacos manifestados no decorrer da história. Para isso você precisa o quê? Conhecer a história, tá? Precisa conhecer a história. E essa prática aí da igreja, ela realmente entra para mais né? Porque a igreja tem muitas atitudes, né? Que mancham a história da igreja, tá? Infelizmente, algumas manchas dessa daí fazem pessoas desistirem da igreja, desistirem de Jesus, desistirem da Bíblia, né? Porque o que fica marcado é isso, e as atitudes da igreja hoje em dia também, buscando somente a pauta de costume, se esquecendo de falar do amor de Jesus. Tem gente até que critica quem fala do amor de Jesus, tá, gente? Quem não é cristão aí, fique sabendo disso, né? Mas isso tem atrapalhado a própria evangelização, o evangelismo, né? Eu acho que a gente hoje está precisando converter os cristãos, os crentes, né? Antes de poder sair para o mundo chamando gente para a minha igreja, porque as pessoas podem até se espantar na minha igreja. Não estou falando da minha pessoal, né? Graças a Deus na minha não temos esse problema, né? Saudações dos irmãos da minha igreja. Aí eu deixo sempre, né, quando eu tenho, né, por enquanto eu tenho esse livro que eu fiz, todos os livros foram, né, em contato com os autores, né, e aí o André fez essa dedicatória para mim, lá nos idos de 2019, né, então eu recomendo fortemente aí o livro do André, tem uma atualidade, né, bem grande, e eu acho que a gente pode ser bem, vou dizer assim, né, abençoado com esse livro do André, que deveria ser mais divulgado aí em algumas instâncias, tá? Eu vou deixar aí no link embaixo, né, o acesso para você poder adquirir o livro do André, quem tiver interesse, tá bom? E, como eu disse, recomendo, porque ele nos dá direcionamento para a gente poder não repetir a história e repetir a pior parte da história, tá? Deixo um abraço para vocês, agradeço de novo. Fique todo mundo com Deus.